O jornal alemão Welt publicou hoje uma matéria exclusiva que diz o seguinte: a China sinaliza estar pronta para enviar forças de paz à Ucrânia, mas apenas sob uma condição: um mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso soa muito impactante. A China supostamente está realmente pronta para enviar suas tropas para garantir a segurança da Ucrânia, para que haja paz na Ucrânia e para que a Rússia nunca mais repita sua agressão. Mas há uma grande armadilha nisso. A declaração da China de que está pronta para enviar seus soldados de paz é claramente uma jogada em conjunto com Moscou, que tenta transformar essas garantias de segurança em um simples pedaço de papel sem valor. Vamos analisar o que exatamente foi dito, o que não foi dito e por quê. Na prática, isso pode acabar sendo uma grande armadilha. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 23 de agosto, vamos por partes. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, hoje o jornal alemão Welt escreve que Pequim está pronta, como parte de uma missão de paz, para enviar soldados para a Ucrânia, mas somente se houver um mandato da Organização das Nações Unidas para garantir essa missão. E a fonte dessa informação são diplomatas europeus, citando círculos governamentais chineses. Kiev, na véspera. Zelensky afirmou recentemente que a China não é vista como garantidora da segurança da Ucrânia em um possível acordo de paz. Isso é importante porque os pacificadores e os garantidores são papéis diferentes, mas politicamente eles meio que se cruzam. Agora vamos analisar todos os detalhes. A diplomacia chinesa apoia todos os esforços pela paz e defende a participação de todas as partes interessadas. Wang Primeiro e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China expressaram isso recentemente, inclusive em Munique e Nova York. Citando a retórica, a China apoia esforços pacíficos, a Europa deve ter papel importante e todas as partes devem participar. A China sempre afirmou ser a favor da paz. Agora você entende a pauta principal de forma simples. O que tudo isso significa? Então, mais uma vez, os chineses dizem: estamos prontos para enviar nossas tropas sob a égide da Organização das Nações Unidas com o mandato do Conselho de Segurança e da Organização das Nações Unidas, exatamente como capacetes azuis, exatamente como forças de paz com o mandato da Organização das Nações Unidas. Para entender, isso equivale imediatamente ao direito de veto da Federação Russa. As forças de paz da Organização das Nações Unidas são enviadas por decisão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas com direito de veto. Se Moscou não assinar a decisão, não haverá nenhuma missão de paz na Ucrânia. Se assinar, vai ditar as regras, a composição da zona de atuação, o mandato de observar ou de impor a paz. Aliás, esses são dois mandatos diferentes. Ou seja, a disposição de Pequim sob essa condição automaticamente coloca as chaves desse cenário nas mãos do Kremlin. Isso é a letra do procedimento. O que exatamente significam os pacificadores sob o mandato do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas? Assim como aconteceu com a missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa após Minsk, em 2014, depois dos acordos de Minsk. Pode ser apenas observação das violações sem quaisquer consequências, ou pode ser uma opção, entre aspas, com direito de intervenção em caso de retomada dos combates, se o mandato for escrito dessa forma. Ou seja, existem dois tipos de missões de paz sob mandato da Organização das Nações Unidas. Uma missão é aquela que simplesmente entra, monitora, observa e escreve relatórios. Que, por exemplo, ali houve uma violação do cessar-fogo, aqui houve tal troca de tiros, aqui as partes moveram armamento pesado por tantos quilômetros e só. Existe um mandato em que esses capacetes azuis, armados com fuzis, não apenas observam a situação. E se eles veem que um dos lados está violando o regime de cessar-fogo, eles têm a possibilidade de impor a paz, o direito de usar armas, para forçar um dos lados a cumprir esse regime de cessar-fogo. E é aqui que eu entendo toda a preocupação em relação a isso e destaco que Moscou vai defender esse mandato mais brando, ou seja, sem armas para os observadores, sem mecanismos automáticos de resposta, apenas o uso dos capacetes azuis que ficam lá observando e não podem fazer nada. Os chineses dizem: não somos contra,
Enviaremos tropas à Ucrânia, mas só como capacetes azuis para observação. E mesmo assim, se necessário, Moscou pode bloquear suas ações a qualquer momento no âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, porque Pequim vazou essa informação para os europeus. A lógica política é clara. A China se coloca como pacificadora, quer garantir participação na arquitetura de segurança e mantém alto valor de negociação com Moscou. E a Reuters cita repetidamente a fórmula chinesa: todas as partes devem participar. Ela é justamente sobre isso. Sem a China, vocês não vão chegar a um acordo. Como Kiev vê isso? Se a missão é uma verdadeira almofada de segurança, ou seja, contingentes armados, regras claras para o uso da força, direito de impor a paz, sanções automáticas e fornecimento de armas às forças armadas da Ucrânia em caso de violações. Então sim, isso é um ponto positivo. E mesmo que até chineses participem dessa missão, não há problema, mas os chineses não vão aceitar isso. A bandeira chinesa no uniforme não resolve nada sem um mandato e regras. A participação da China como garantidora já foi rejeitada por Kiev, segundo o presidente Zelensky. Portanto, a questão está encerrada. Como a Rússia vê essa notícia? Como uma oportunidade. Com Pequim na missão, o Kremlin pode afirmar a Trump e à Europa que todas as partes estão representadas e o equilíbrio mantido. Além disso, tudo isso está dentro do Conselho de Segurança, em conjunto com a exigência de Lavrov de discutir garantias apenas com a participação da Federação Russa. Define um limite para Moscou. Nada de decisões automáticas, cada fornecimento e sanção precisa do consenso de todos. Tudo isso deve ser discutido apenas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, onde China e Rússia vão bloquear todas as decisões. Por isso, a União Europeia tem falado duramente nos últimos dias sobre garantias de segurança claras para a Ucrânia e sobre o snapback. Ou seja, um retorno brusco das sanções. Os Estados Unidos estão observando isso. Washington tradicionalmente é cauteloso, saúda qualquer contribuição construtiva, mas não se baseia na cor do boné, e sim em 3 coisas. Pare! As condições para a Rússia são apoio aéreo e de reconhecimento, compatibilidade da missão com futuras garantias. Se os chamados pacificadores se transformarem em uma cortina para congelar a linha de frente nos termos de Moscou, isso será o Acordo de Minsk III e não a paz. Consequentemente, é isso que Moscou está tentando alcançar agora. O teste prático aqui é a formação desse contingente militar no modelo clássico da Organização das Nações Unidas. O núcleo dessa missão de paz é sempre fornecido por um Estado ao qual as partes do conflito têm o mínimo de objeções. A China, nesse papel, é bastante controversa. Kiev tem muitas questões em relação a Pequim, desde o comércio com os russos até as cadeias cinzentas de fornecimento de componentes para armas russas. Não surpreende que a reação em Bruxelas também seja ambígua, segundo a mídia europeia. Dizem que alguns veem uma oportunidade, outros veem um risco. E agora, qual é a próxima notícia? Se for só uma sondagem, em breve veremos esclarecimentos do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmando que a China apoia esforços pacíficos e seguirá com papel construtivo. Blá, blá, blá. Mas, se Pequim realmente quiser entrar em campo, então começará a conversa sobre o formato do mandato, a composição da missão, as coordenadas das áreas de responsabilidade e assim por diante. Ou seja, se a China comentar, é porque está levando a sério. Será um teste real de prontidão. Não se trata de tirar fotos em postos de controle ou em algum lugar perto da linha de frente. Trata-se de regras reais para o uso da força, não de capacetes azuis. Mesmo sem um fuzil nas mãos, mas com uma caneta e uma prancheta, apenas anotando o que estão observando. E de fato, tropas com o direito de impor a paz? Por isso, o título China enviará forças de paz para a Ucrânia é chamativo, mas com um enorme asterisco. Só se o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas der o aval. Isso significa só se a própria Rússia permitir. Kiev já disse que não vê a China entre os garantidores. A Europa está nervosa por causa do mandato brando dos Estados Unidos da América. Eles focam no conteúdo, não nas bandeiras. Então, se alguém hoje sonha que vão chegar, capacetes chineses, e aí sim vai chegar a paz. Bem, vai ter que voltar para a realidade. Sem automatismo, sem regras reais. Isso não será paz, será apenas uma pausa ilustrativa nesta guerra e com certeza nenhum capacete azul chinês fará qualquer coisa para alcançar a paz na Ucrânia. Aqui eu deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like.
É isso, cuidem-se. Até mais, pessoal. Legendas de Matozoki.